Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eu tomo a escritura de Eclesiastes capítulo 9, verso 10, para a nossa meditação nesta manhã. Eu tomo também a escritura que se encontra em Ageu, capítulo 1, verso 5, onde está escrito: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Essas duas escrituras, elas nos advertem, nos admoestam, nos ensinam a fazer bem feito. Seja o que for que você venha a fazer, faça bem feito. Há um ditado que diz: ou faça bem feito ou não faça. Bom, esse ditado, ele é muito bom se ele for aplicado no sentido correto. Porém, a nossa mente pode nos sabotar. Ou seja, esse entendimento bom e correto de que ou você faça bem feito ou não faça, isso quer simplesmente nos orientar, nos dizer, nos aconselha a não fazer algo importante de qualquer maneira. Um serviço mal feito, como se diz, um serviço de porco. Esse entendimento não quer, esse ditado, esse ensinamento não quer de maneira nenhuma dizer que se você não tiver com vontade de fazer, então não faça nada. Não, não é isso. Quer simplesmente nos orientar a fazer bem feito. Ou seja, se algo vale a pena ser feito, então deve ser bem feito. Como diz também o ditado, a máxima do marceneiro, diz: meça 2 vezes e corte só uma. Então, tudo que você for fazer, você deve fazer bem feito. Porém, existem coisas que, quando você vai fazer pelas primeiras vezes, você não consegue fazer bem feito por causa da falta de habilidade. Habilidade essa que só vem com a prática. E claro, tem coisas que quando a gente vai começar a fazer, a gente não faz bem feito nas primeiras vezes, porque a gente nunca praticou aquilo. É como, eu lembro quando eu era bem jovem e eu ia procurar serviço em São Paulo, eu ficava nervoso porque eles pediam prática, só funcionário que tem prática. Eu pensava, mas como é que eu vou ter prática se eu não tiver a oportunidade de começar? Então é isso mesmo. Você só é bom naquilo que você praticou muitas vezes. Então, isto nos leva muitas vezes a um desânimo. Mas você não pode desanimar e deixar de fazer uma coisa que é importante simplesmente porque você não consegue fazer aquilo bem feito. Nada que exige habilidade a gente consegue fazer bem feito da primeira vez ou das primeiras vezes. Há até o entendimento que para você se mostrar, se tornar um mestre, um doutor naquilo, você precisa de 10.000 horas de prática para você realmente se tornar senhor naquela atividade. Então, muitas vezes a gente se sente desmotivado, desanimado diante de um serviço, algo que precisa ser feito, simplesmente pelo fato de que a gente não tem a habilidade necessária para fazer aquilo bem feito. Então as pessoas, elas deixam de fazer aquilo. Então eu sei de pai, mãe, que por não ter habilidade de fazer um culto doméstico, ele
vai postergando, adiando e nunca faz o culto doméstico, e os filhos crescem e depois vão ter que encarar a vida, a adolescência, a juventude, depois trabalhar, casar, ir para a escola, a faculdade, sem aquela base que precisaria ter tido em casa, através de um culto doméstico, que o pai ou a mãe não fez por acreditar que não tinha habilidade, a capacidade de fazer bem feito. Então aqui cabe outro ditado: é melhor o serviço feito do que o serviço por feito. Ou seja, é melhor 10% de alguma coisa do que 100% de nada. Então, não importa se você não tem habilidade para fazer aquilo perfeito. Faça o melhor que você pode. Quando você faz o melhor que pode, isso é o máximo que o ser humano pode fazer. Quando ele faz o melhor que pode. Então, eu repito, se isso é importante para se fazer, faça. Se não é importante, tudo bem, você deixa para lá. Mas se é importante, faça. Olha, existe duas coisas. As coisas a serem feitas, elas são classificadas de duas maneiras. Existem coisas importantes e existem coisas urgentes. Agora, as pessoas, elas cometem um erro grotesco, um erro fatal na vida. E depois, quando elas chegam no final da vida, que elas olham para trás, elas veem que cometeram um grande erro, e se pudessem voltar no tempo, elas fariam tudo diferente. Por quê? Essas são as pessoas que fazem aquilo que é urgente, ao invés de fazer aquilo que é importante. Deixa eu explicar a diferença aqui, para que você possa entender. Um número enorme de pessoas, elas acham que deve-se fazer o que é urgente e não o que é importante. Olha, a diferença está aqui. Imagina que você está saindo para o trabalho e você olha na grama da sua casa e vê que a grama da sua casa já está passando da hora de ser tosada, de ser cortada. Mas você está indo para o seu trabalho. A grama para ser cortada é urgente, já passou da hora, mas não é importante como o seu trabalho. Você vai deixar de ir trabalhar para cortar a grama? Não, a grama é urgente, mas o seu trabalho é mais importante. Então, é hora de ir para a igreja, adorar a Deus. Então você descobre que precisa fazer outra coisa urgente, é um reparo que você tem que fazer ali ou aqui. Mas isso é apenas urgente, não é importante. Ir adorar a Deus na hora certa é importante. Agora, as pessoas que não fazem aquilo que é importante, vai chegar uma hora que aquela coisa importante que foi negligenciada, ela vai se tornar urgente. Então, as pessoas que não fazem o que é importante, que elas não agendam tudo aquilo que é importante em primeiro lugar, vai chegar uma hora que aquilo vai se tornar um incêndio. Então, existem pessoas que elas vivem, a vida dela é uma correria, é apagando incêndio aqui, apagando incêndio ali. Mas por que existe tanto incêndio na vida delas? Elas têm problema com o cônjuge, tem problema com os filhos, tem problema com o patrão, é o aluguel que está atrasado, é o cartão de crédito que não foi pago, é uma coisa. Por que tanto incêndio? Porque ela não fez o que era importante. Se você não consegue reconhecer o que é importante na sua vida, essas coisas importantes que são negligenciadas, elas vão cobrar um preço lá na frente.
E o maior incêndio que pode haver é uma pessoa que está morrendo sem Deus, e então ela olha para trás e ela vê que ela deixou de fazer aquilo que era mais importante na sua vida, que era dar o primeiro lugar para Deus. Então, existem muitas coisas importantes na sua vida. E se você não fizer aquilo, não ficará quieto, calado em um canto. Mais cedo ou mais tarde, aquilo vai cobrar um preço. Se você não escova os seus dentes, ele vai estragar e lá na frente você vai sentir uma grande dor, porque você negligenciou algo importante. Escovar o dente não é urgente, mas se você não escova os dentes, vai chegar uma hora que você vai sentir uma dor de dente e aquilo que era importante vai se tornar urgente, você vai tratar daquele dente às pressas. A pessoa que não se alimenta bem, isso é importante. A pessoa que não faz exercício, isso é importante. Vai chegar uma hora que ela vai sofrer um ataque cardíaco e ela vai ter que ir às pressas para o hospital. Ou seja, quem não tem tempo para cuidar da saúde, vai precisar ter tempo para cuidar da doença. Então, quem não tem tempo para cuidar do casamento, vai precisar ter tempo para cuidar do divórcio. Entenda que você precisa fazer aquilo que deve ser feito. O fato de você não conseguir fazer bem feito a primeira vez não deve te impedir de fazer. Se é importante, faça. Se você não tem habilidade, então pergunte a alguém que tem habilidade como se faz aquilo. E aprenda aos poucos até você se tornar mestre nisso. Então a coisa mais importante de todas é ter um tempo para Deus. A coisa mais importante é orar. A coisa mais importante é ler. A coisa mais importante é adorar. Não importa que você não seja um bom leitor. Tem pessoas que não leram a Bíblia porque elas falam que leem mal. Você lê mal. Se você lê mal, você lê mal porque você nunca praticou. Se você praticar qualquer coisa que você pratica, você fica bom naquilo. Mas tudo bem. Mesmo que você não saiba ler e não quer aprender, você pode escutar. Existe a Bíblia. Você pode baixar no seu celular ou mesmo escutar a Bíblia ao vivo no YouTube. Você pode escutar a Bíblia, você pode escutar as mensagens, mas faça. Você pode não saber orar como grandes oradores, mas você pode fazer uma oração simples que toca em Deus, como aquele menino que o homem foi passando e ouviu alguém do outro lado do muro falando A, B, C. O homem olhou do outro lado, estava um menino ajoelhado dizendo A, B, C. O homem falou: o que você está fazendo? Ele falou: estou orando. Ele falou: como você quer dizer com estou orando A, B, C? O menino falou: eu não sei como orar, mas eu tenho uma mulher, minha mãe morreu, e a mulher que casou com meu pai, ela judia muito de mim. E eu não sei como pedir a Deus para fazer ela parar de judiar de mim. Mas eu estou falando A, B, C, D, todas as letras do alfabeto, porque Deus vai juntar todas as letras e entender o que eu quero dizer. Então aquele menino não sabia orar, mas ele estava fazendo alguma coisa, ele estava tentando, ele estava aprendendo. Então, não permita que a sua falta de habilidade te impeça de adquirir a habilidade. E você só aprende fazendo. Se é importante, então faça. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.